Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, recebeu no último dia 15 de abril a doação de um metalofone e de um xilofone da Embaixada da Alemanha através do projeto Revoada. Esses instrumentos musicais foram fabricados pela marca alemã Studio 49 e são considerados de excelência para que os professores de música do CEPAI desenvolvam o seu trabalho. Esse projeto, Revoada, tem como foco a produção de musicais infanto-juvenis. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. O jornalista Gustavo Martins já está na linha para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isaura. Bom dia para os ouvintes também aí do programa. Oi, Gustavo. O IF Goiano vai realizar nessa semana um seminário, internacional de formação de professores. Fala para a gente um pouco mais sobre esse evento. Onde é que ele vai acontecer? É isso mesmo, Isaura. A gente está realizando amanhã e na sexta o primeiro seminário internacional de formação de professores, que vai acontecer lá no campus Rio Verde, na cidade de Rio Verde, a nossa unidade lá. Além desse evento, eles vão acontecer mais dois eventos simultâneos ao seminário, que é o seminário do Programa de Residência Pedagógica e o terceiro seminário do Programa de Iniciação à Docência, que é o PIBID. Bom, esses três eventos, eles vão acontecer lá no Campus Rio Verde e são voltados para discentes dos cursos de licenciatura, professores e gestores das redes pública estadual e municipal das cidades de Ceres, Hidrolândia, Ipameri, Rio Verde e Trindade, e também para gestores e professores do IF Goiano especificamente. Esses eventos eles estão tendo como objetivo apresentar uma proposta de mestrado profissional em formação de professores, que está sendo discutida em parceria com a Universidade do Minho, e também quer discutir possibilidades de investigações no ensino das distintas ciências em espaços formais e não formais de educação, onde esses profissionais de ensino que vão participar do evento têm atuado. Além disso, também está pretendendo socializar as atividades realizadas pelos bolsistas do PIBID, que é o Programa de Residência Pedagógica, na primeira etapa do projeto, nas escolas conveniadas de educação básica pública do PIBID e também dos demais estudantes e profissionais de educação. Esse evento vai ter abertura sua amanhã, a partir das 18h30, e a abertura vai ficar a ponta do espetáculo O Girassol Maior. Ele vai retratar as lutas e os sonhos de estudantes e trabalhadores da educação e da cultura, e ele é um convite para voltar os olhos aos desafios do tempo presente, com vistas a enxergar um futuro de transformações por meio, claro, da educação. Essa apresentação, como eu falei, vai começar às 18h30 de amanhã, lá no Centro de Cultura e Eventos de Jatobá, na cidade de Rio Verde, no nosso campus Rio Verde. Em seguida, acontece a solenidade de abertura desses três eventos e a conferência com o tema O Ensino Superior e Papel da Pós-Graduação no Desenvolvimento Institucional e Profissional dos Professores. Essa conferência vai ser ministrada pelo professor José Pacheco, da Universidade do Minho, lá em Portugal. Aí, durante os 2 dias, vão ter várias mesas redondas, conferências com vários temas muito interessantes para quem é educador ou para quem é estudante de cursos de licenciatura. Então, essa é a programação que a gente está preparando para tratar de educação nesses 2 dias lá em Rio Verde, Isaura. Muito bom, Gustavo. Você tem mais alguma notícia para passar para a gente hoje? Por hoje vai ser essa do evento. Então tá ok. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Intercampus e até a semana que vem, Gustavo. Obrigado, Isaura. A gente agradece o espaço do Intercampus da Rádio Universitária. Até semana que vem com mais novidades sobre o IF Goiano. Obrigada. O Itaú Social e o Ministério da Educação, o MEC, recebem até o dia 30 de abril as inscrições de professores das redes públicas estaduais e municipais para a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. A 5ª edição, em 2016, contou com a participação de 218 municípios de Goiás. Um total de 3.600 professores se inscreveram nesse concurso. 7 goianos das cidades de Anápolis, Catalão, Caldas Novas, Itapuranga, Goianésia, Vianópolis foram finalistas nas categorias Poema, Memórias Literárias, Crônicas e Artigo de Opinião. A iniciativa
visa apoiar os professores da rede pública no aprimoramento de práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do programa Escrevendo o Futuro, os docentes realizam oficinas de produção de texto com alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Os textos dos alunos abordam o tema O Lugar Onde Vivo e é um estímulo à reflexão sobre as realidades locais. A avaliação dos textos começa pela comissão escolar e será realizada entre os dias 12 e 19 de agosto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. Anualmente, em 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. O objetivo dessa data é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana para a promoção da saúde. Para falar um pouco mais sobre essa importante ferramenta de comunicação, de expressão, nós vamos conversar agora por telefone com a fonoaudióloga Kelly Cristina Nogueira, que também é servidora da UFG. Oi, Kelly, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, Kelly, obrigada por atender nosso convite para conversar com a gente aqui no Intercampus. Eu queria saber de você, né? O Dia Mundial da Voz é celebrado no Brasil desde 99, né? Por que essa data merece tanta atenção? Então, ela é celebrada no Brasil desde 1999, como você disse. E aí, a partir de 2003, ela passou a ter expressão internacional. Então, a gente fica, assim, bem orgulhoso de ter começado aqui e ter hoje uma amplitude tão grande, né? Uhum. É muito importante que essa data seja comemorada, porque é uma data onde é trabalhada a conscientização realmente quanto ao uso da voz. As pessoas, elas têm que se conscientizar quanto aos sinais e sintomas que podem aparecer e podem ser algum diagnóstico de alguma doença importante. Então, assim, a população tem que entender a importância da voz e ainda mais os profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho. Sim. Então, assim, é importante porque a gente faz algumas ações, a própria campanha que é feita pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela traz vários alertas quanto ao uso da voz. Pois é, alguns profissionais, né, utilizam a voz como ferramenta de trabalho. É o caso de professores, locutores, cantores. Essas pessoas, então, elas têm que ter um cuidado especial com a voz? Tem que ter um cuidado especial e é um cuidado diário, assim, é uma coisa contínua. Não adianta o professor, essa semana eu estou cuidando direitinho da minha voz porque essa semana eu tenho mais aula. Não funciona assim, é uma questão de rotina realmente, é uma continuidade do cuidado com a voz. Assim como a gente tem os cuidados com a saúde, né? A hidratação, por exemplo. Ela é importante para todo o nosso corpo. Ela é fundamental para as nossas pregas vocais, mas é importante para todo o nosso corpo. Então, tem que ser uma vigília contínua. Mas no caso do professor, por exemplo, ele tem um cuidado diferente, vamos supor, em relação ao cantor, ao locutor? Assim, cada um, ele vai ter a especificidade de cuidado. É por isso que é muito importante, assim, aos profissionais da voz, eles procurarem ajuda de profissionais envolvidos com a voz. Porque cada um vai ter a sua especificidade de cuidados. Uhum. Tem que fazer aquecimento e desaquecimento, mas aí como o uso da voz é diferente em professores e cantores, então os exercícios também serão diferentes. Não dá para pegar uma coisa generalizada, eu vou entrar na internet e pegar exercícios para eu fazer. Sim. Não pode funcionar assim. Tem que ser o cuidado para cada profissional. Eu fiz, acho que até vocês sabem, eu fiz a entrevista aí com vocês, que eu fiz uma pesquisa com os docentes da UFG relacionada à voz, e na minha pesquisa de mestrado foi isso. E assim, eu não posso ainda divulgar muitos dados devido à publicação de artigo.
mas assim, existem muitos professores na UFG com problemas vocais, muitos professores que afirmam não cuidar da voz, muitos professores que nunca procuraram um otorrino, um fonoaudiólogo para receber orientações. Então, assim, é um assunto delicado que as pessoas precisam de uma conscientização ainda maior. E no caso do professor, isso também, quando chega a um ponto crítico, acaba contribuindo para o afastamento no trabalho? Com certeza. Quando o professor não trata da sua voz, ou muitas vezes vai até mascarando um problema, existem remédios caseiros, pastilha, spray, que os professores vão usando na tentativa de melhorar, mas na verdade muitas vezes pode estar mascarando um problema. Isso pode levar a um quadro de adoecimento e aí ao afastamento. E isso gera um prejuízo generalizado. É um prejuízo para o próprio professor, óbvio que ele vai estar com a saúde dele abalada, e existe o prejuízo para o aluno, que até esse momento do afastamento, o professor ele vai dar uma aula que é com a qualidade inferior ao que ele daria. Sim. Ele está com um problema vocal, então ele vai procurar outros meios que podem ser inferiores à aula que ele poderia dar. E a instituição também sai prejudicada com tudo isso, inclusive financeiramente, né? Que aí tem os afastamentos, prováveis substituições dos professores. Então, assim, é um ciclo de prejuízo. A voz acaba dando algum sinal, né, de que algo não vai bem com a saúde. Que sintomas são esses e quando que é a hora de buscar uma ajuda profissional? Olha, alguns sinais, alguns sintomas de alteração vocal são o cansaço ao falar, ardor, dor realmente ao falar, quando a voz começa a falhar, a mudança do tom da voz, rouquidão, pigarro, tudo isso são sinais que o corpo vai dando para a gente. Qualquer sinais desses, quaisquer sintomas, eles não podem durar mais que 15 dias. Passou de 15 dias, é orientado que o profissional, o professor no caso, ou o cantor, o profissional que tem a voz como instrumento de trabalho, procure um otorrino, um fonoaudiólogo para investigar. Agora, é normal também, não é, Kelly, que a voz de uma pessoa mude com o passar dos anos, não é? Sim, é normal. Por que isso acontece? Esses sintomas é que porque assim, é normal uma mudança de voz com o envelhecimento, mas a dor, por exemplo, ela não é comum, não é normal. Você precisar pigarrear sempre que está falando não é normal. Então, assim, esses sinais que trazem mais incômodo, eles têm que ser observados, eles têm que ser levados em consideração e, como eu disse, não podem ultrapassar 15 dias. Tá, para uma pessoa comum, então, que não trabalha com a voz, que dica você dá? Qual que é a melhor maneira de cuidar da voz? Olha, a hidratação é a excelente maneira de cuidar da voz. Ter sempre uma alimentação saudável, procurar reduzir a quantidade de fala em crises alérgicas ou quadros gripais, por exemplo, evitar falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos, evitar pigarrear, porque quando a gente faz o pigarro, o movimento que faz nas nossas pregas vocais é um movimento agressivo, então isso prejudica a qualidade vocal, evitar ingerir álcool em excesso, quando for falar. Um palestrante, por exemplo, ele não usa a voz como instrumento de trabalho todos os dias, mas eu vou dar uma palestra. Então, quando eu for dar uma palestra, eu evitar ingerir alimentos gordurosos, bebidas gasosas, alimentos como chocolate, como leite, por exemplo, que tudo isso pode atrapalhar a qualidade vocal. Você falou da rouquidão, né? Algumas pessoas parece que têm essa característica, né? Mesmo sem ter algum problema na voz, né? Elas são roucas, vamos dizer assim, desde que começaram a falar. As pessoas têm essa característica. Por que isso acontece? Sim, existem as variações nas vozes, né? A voz, inclusive, é uma das nossas identidades. Então, cada voz ela vai ter as suas características. Algumas mais agudas, outras mais graves, outras com esse tom mais rouco. Por isso que vale a investigação. Tem muitas crianças roucas, inclusive, e aí os pais falam, nunca levei no médico porque eu acho bonitinho. Então, não pode ser considerado dessa maneira. A investigação, o procurar um profissional é sempre importante por isso. Pode ser só uma característica vocal da pessoa,
ou pode ser um problema vocal já instalado, inclusive em crianças. Então, a investigação, a procura profissional é sempre válida por isso. A rouquidão tem que ser investigada. E a gente aqui no meio que trabalha, né, com rádio e que faz locução, sempre ouve falar que a maçã, né, faz bem para a pessoa que vai fazer uma locução, que trabalha com a voz. Isso é verdade? Tem algum fundamento mesmo? Tem o fundamento da maçã é o seguinte, não significa, porque o local das nossas pregas vocais, por ele, não passa alimento, não passa líquido, e a maçã não vai passar por ali fazendo uma limpeza. As pessoas pensam muitas vezes dessa forma. Não é isso. Os canais de alimento e o canal de fonação é diferente. Mas a maçã, ela é um alimento adstringente, então ela promove uma limpeza de todo o trato vocal, o que ele vai trazer uma voz mais limpa. Além disso, pela textura da maçã, é como se você estivesse fazendo um exercício para articulação. A mastigação que você faz com a maçã é um movimento de articulação. E a articulação bem feita, ela vai produzir uma voz mais clara, uma voz com melhor entendimento, uma voz melhor de se ouvir. Então, a maçã realmente é um bom alimento para trabalhar, e as pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho, mas é por isso, são esses os motivos. Agora, outra coisa também que pode interferir e que muita gente é obrigada a lidar com isso é a questão do ar-condicionado, né? Pessoa que trabalha ali diariamente, né, na exposição do ar-condicionado, como contornar esses efeitos aí causados pelo ar? Olha, o ar-condicionado é uma coisa que tem que ser bem vigiada. Primeiro, a temperatura dele. Não tem necessidade de colocar uma temperatura muito baixa. E o que tem que ser muito visto é a localização do ar-condicionado. Ele ficar direcionado para a pessoa, com certeza vai fazer muito mais mal. Então, assim, a gente tem o ar-condicionado, é uma comodidade, um conforto que a gente tem, e a gente não precisa ficar sem ele. A gente só tem que, ao colocar ele de uma maneira que seja favorável para a gente, que é só com relação ao conforto da temperatura, desde que não nos prejudique. Então, a gente pode colocar o ar... quando você liga o ar-condicionado, você tem a possibilidade de colocar a direção dele. Então, colocar para cima, colocar em algum modo que não vá direto da pessoa, e dessa maneira vai prejudicar, com certeza. Certo. Para a gente finalizar, né, Kelly, vale a pena sempre lembrar a questão do cigarro, né? É um dos maiores vilões da voz, não é? Com certeza. O cigarro, o álcool, e principalmente quando tem a junção dos dois. Faz muito mal. Quando você junta o cigarro e o álcool, muitas vezes em ambientes mais barulhentos, que é quando você vai para uma festa, vai para um bar, e aí você ainda tende a juntar um abuso vocal a isso tudo, porque você vai falar mais alto, toda essa junção é muito ruim. Mas o cigarro e o álcool, eles devem ser evitados por vários motivos, a gente conhece, mas com relação à voz é muito prejudicial, tem que ser evitado, gera um ressecamento das pregas vocais, então é muito prejudicial, tem que tomar o cuidado realmente de evitar isso. Tá certo. Nós conversamos com a fonoaudióloga Kelly Cristina Nogueira, né, que também é servidora da UFG, a respeito aí desse mês, né, que marca a voz e sobre a importância da voz para quem precisa dela, né, para trabalhar, para se expressar. Kelly, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Universitária e até uma próxima. Obrigada a vocês. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca. Estamos apresentando Intercampus. Parlamentares de diversos partidos lançaram na manhã desta quarta-feira, na Câmara Federal em Brasília, uma frente pela valorização das universidades federais.
O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, participou desse evento e conversa agora com a gente por telefone para nos passar mais informações sobre essa novidade. Olá, professor Edivar, bom dia. Bom dia, Isaura. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Sempre uma satisfação falar com vocês. Bom dia, professor. Então, por que, né, criar uma frente parlamentar pela valorização das universidades federais nesse momento? Bom, é bom que também o nosso ouvinte saiba que não é a primeira vez que essa iniciativa é tomada, né? Há algumas legislaturas, a Câmara e o Senado, os deputados com maior relação com a educação se organizam, né, em frentes para defender temas importantes, como é o caso das universidades federais, para valorizar as universidades federais. É claro que a Andifes tem um interesse especial nessa frente, né? Nós estamos aqui, além da diretoria da Andifes, praticamente todos os reitores das universidades federais estão aqui, justamente conversando com os deputados e senadores e debatendo as questões. Talvez o grande desafio é trazer e conseguir sensibilizar os nossos parlamentares sobre o papel importante que as universidades têm no dia a dia das pessoas, na saúde, na educação, na ciência, na tecnologia, enfim, né, em vários aspectos do cotidiano dos nossos municípios, estados e da nação brasileira, as universidades federais se fazem presentes. Então, o grande objetivo é esse, né, de dar essa visibilidade e, claro, contar com o apoio deles nos projetos de lei que nos interessam e também na política brasileira em relação à educação, com foco especial nas universidades federais. Professor, essa frente já conta com a adesão de muitos parlamentares? Sim, nós tivemos aqui hoje, ainda não fechamos a conta dos que se fizeram presentes, mas os que assinaram o documento para a criação da frente já superam 220 deputados, né, que assinaram o documento para a criação. Hoje, certamente, tivemos cerca de uma centena de parlamentares na reunião que foi feita aqui em um dos auditórios da Câmara, né? A bancada de Goiás esteve presente de maneira muito representativa, né? Então, deputados dos mais diferentes partidos políticos estiveram presentes, mostrando justamente esse caráter, né, suprapartidário, que é a educação, que é o conjunto de universidades federais. Professor, e como é que deve ser feito esse trabalho daqui para frente? Como é que ele vai ser realizado? Bom, nós estamos planejando a organização de seminários aqui no Congresso Nacional mesmo, com a participação de diversos atores, né, discutir temas relevantes como autonomia universitária, financiamento das universidades, né, no que diz respeito especialmente ao orçamento das universidades, discutir também o papel das universidades no desenvolvimento do país. Então, nós teremos uma série de ações a partir de agora, e essas ações iniciam-se justamente com essa organização de seminários de esclarecimento e de trazer o tema para a rotina, para o dia a dia do Congresso Nacional. Pois é, para combater a desinformação, né, que existe entre os próprios parlamentares a respeito das universidades públicas, na semana passada, associações de docentes de universidades federais lançaram o Observatório do Conhecimento, que pretende ser um canal de diálogo direto com os parlamentares, também para esclarecer, né, a respeito do papel das universidades. Esse é o momento, né, professor, da gente contar mais para a sociedade o que a universidade pública faz, não é? Exatamente. E as iniciativas de diferentes atores do processo, né, como no caso que você se referiu agora há pouco, e de outros atores, são fundamentais. E é importante também que elas sejam, em alguma medida, articuladas
mesmo sabendo que os interesses e as propostas não são todas coincidentes, mas certamente tem um núcleo de demandas, de preocupações que unem todas essas iniciativas. É importante estar articulado. Hoje a gente tem a grande discussão no dia a dia, no cotidiano das pessoas, sobre quem realmente são as universidades federais, o que elas fazem, que tipo de conhecimento elas produzem e reproduzem, uma discussão acalorada sobre a liberdade de cátedra, sobre a liberdade de expressão dentro das universidades, sobre a autonomia universitária. Tudo isso é importante que a população saiba, né? O valor que essas instituições têm e a importância, né, dessas questões de liberdade de cátedra, de autonomia, de financiamento adequado, para que elas cumpram a sua função mesmo de atores e de agentes de desenvolvimento do nosso país. Então, é fundamental a comunicação e há que se fazer um esforço muito grande nisso, em todas as esferas, né? Não só aqui no Congresso Nacional, mas também nos diferentes espaços, né? Tivemos reuniões recentemente com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tivemos reuniões com o presidente do TCU e teremos conversas com o próprio Supremo Tribunal Federal. Enfim, nós estamos nesse movimento de esclarecimento, de valorização desse patrimônio que, a partir de discursos de alguns autores, questionam, inclusive, a importância da universidade. E se perguntar para quem já passou por uma universidade federal, sabe o que significa isso na vida das pessoas e na vida do país. Tá certo, nós conversamos com o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Intercampus e até uma próxima. Até a próxima e obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês e com os nossos ouvintes. Obrigada, bom dia. E com essa conversa a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Thiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.